Dani, uma coisa que eu falo muito aqui no meu canal é o seguinte, é que eu vejo muita vantagem em empreender na Bolsa, porque a gente tem a oportunidade de comprar os melhores negócios, às vezes entrar até por menos do que os próprios sócios colocaram, né? Qual que é a vantagem que você viu de ter sido empresário, de ser empresário? E o que essa mentalidade ela te trouxe para a Bolsa que te trouxe uma vantagem? Como investidor e como analista, me traz muitas vantagens. Agora, traz umas inimizades também, aí no meio. Porque você acaba pensando diferente, porque você já viveu o outro lado, né? Então você vai em alguns eventos, você defende algumas coisas contrárias e isso é complicado. Eu tô tendo que rever isso um pouquinho, porque eu tô percebendo que a gente tem que escolher as batalhas que a gente tem que travar, né? Às vezes não vale a pena se travar todas as batalhas. Então, uma coisa que eu tô crescendo dentro de mim, eu acho que é importante. Mas com relação à questão de você poder empreender via bolsa, é um baita negócio, tá? E acho que é importante que a pessoa que trabalha em si, e aí eu lembro muito do Peter Lynch, né? Porque ele fala sobre a pessoa comprar ativos daquilo que ela trabalha porque ela tem um conhecimento. É claro que eu não sou a favor da pessoa comprar só esse tipo de ativo, mas a pessoa começar com esse tipo de empresa, eu acho que faz muito sentido. Então, quer dizer, porra, por que faz mais sentido o médico começar investindo em uma empresa de saúde ou uma empresa de exploradora de petróleo? Né? O que vai trazer mais interesse dele de conhecer a empresa? Pô, como ele que vai conhecer melhor? Pô, o cara vai conhecer melhor uma Redditor, na hora que ele lê lá o release da empresa, ou ele vai conhecer melhor a PetroRio, né? Não importa muito se a ação A ou a B tem mais potencial de alta ou de queda. Eu acho que a pessoa que está começando ali na bolsa e que ela está querendo realmente, como você falou, empreender dentro da bolsa de valores, é começar com aquelas ações que estão dentro do círculo dela de competência. Eu acho que faz muita diferença. Por mais que todo mundo fale que as melhores empresas são bancos, elétricas, seguradoras, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Começa por aquilo que você conhece. Acho que isso é bacana. Pô, concordo muito com isso. Depois você abre o leque, aí você vai para as outras, mas aí você já tem um conhecimento também financeiro. E desculpa te cortar, mas outra coisa também que eu acho que é importante de eu falar é a questão que a pessoa que já teve uma vida pregressa, e eu até pego, a minha equipe toda é assim, a minha equipe inteira, inclusive, hoje em dia já tem gente que só trabalha com isso, mas toda ela, no início, dividia o tempo. Quer dizer, ela fazia alguma coisa e também era analista, por exemplo. Então, hoje a gente já tem 7 analistas CNPI dentro da nossa equipe do Dica de hoje. Muitos ainda fazem 2 coisas, têm um trabalho e também são analistas. Então, eu, por exemplo, gosto muito disso, porque a pessoa tem a noção da vida real. Sabe aqueles memes que aparecem às vezes, né? Wall Street, tá lá a pessoa no balancinho e atrás tudo pegando fogo. Quando você tá na planilha de Excel, cara, às vezes é isso, cara. Pô, o mundo tá quase pegando fogo e o cara tá lá projetando que a taxa de desconto é 9% ao ano, cara. Pô, porque a empresa é maravilhosa, ela vai crescer 30% ao ano e o mundo tá pegando fogo, mas o cara tá lá dentro da salinha dela fechado, com ar-condicionado, com uma secretária, cafezinho quando ela quiser, não sei o que, então ela não está vendo isso. Então, você ter contato com o mundo, você saber como funciona uma empresa, uma indústria, coisa lá, o chão de fábrica mesmo, é fundamental, assim, não é fundamental, mas isso vai te trazer um edge, né? Vai trazer uma vantagem. Nesse tempo que você estava começando no mercado, era muito diferente do que é atualmente, né? Eu me lembro quando eu comecei a me interessar por investimentos, eu tinha que trazer os livros do Alta Vista, não era nem Amazon, não era nem Google na época. Lembra do Alta Vista? Não. Aí tinha que trazer, eu não sabia falar inglês, né? Então eu tinha que aprender a falar inglês para ler os livros. Então era um problema para você entender o que era investimentos. E eu não tinha ninguém na minha família para me explicar também. E hoje em dia a gente vive um outro problema, que é um excesso de informação, muita gente falando, muita gente boa, que nem você, mas muita gente também falando besteira. É quase que um clubismo por algumas estratégias, por alguns estilos. Como é que você fez para aprender e como é que você fazia na época para filtrar o que era besteira e o que realmente era bom?
Primeiro que eu gosto mais do jeito que era antigamente. Tá? O que eu gostava muito naquela época era, assim, eu na faculdade acabei aprendendo muito sobre a parte contábil, tá? Então eu tinha alguns livros de contabilidade que me ajudaram na parte contábil. Outra coisa que eu gostava mais até do que ler livro era ler jornal físico, né? Então ali, Valor Econômico e o Jornal do Comércio também, que aqui do Rio tinha, nem sei se ainda existe, acho que não. Então e o outro também é Gazeta Mercantil. Então eu adorava ler isso, porque esses jornais, eles trazem a realidade do atual, normalmente sem politicagem de um lado ou de outro, entendeu? Lá é assim, a empresa tal está fazendo o investimento XYZ, que vai ser importante para isso, isso e isso, entendeu? A Petrobras realizou uma apresentação e falou o seu novo plano estratégico, é esse, esse, esse. Quer dizer, independente se o presidente é A, B, C, D ou E, é aquilo. E aí você lê aquilo e você reflete sobre aquilo. Isso faz sentido? Isso não faz sentido? No mundo que eu conheço, isso tem a ver ou não? A minha faculdade foi engenharia de produção, então eu acabei visitando algumas É empresas. pública ou privada? O FRJ. Pública. E me ajudou, porque eu tive uma noção maior ali do que é custo. Eu acho que falta muito para os analistas ter uma noção do que é custo. O analista, ele acha que custo é aquilo que está lá no balanço, né? E ele tem dificuldade de trazer isso para a vida real, né? Saber o material está chegando lá na empresa e aquilo foi comprado por um valor X e esse material vai ser transformado, e na hora que é transformado você tem toda uma estrutura e naquela estrutura pode ter gargalos. E se você conseguir resolver esse gargalo, esse custo todo diminui muito. E se você não resolver esse gargalo, esse custo aumenta muito. Então, às vezes, a diferença, por mais que apareça no jornal, que é o custo de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá, o custo, às vezes, está dentro da tua empresa, que é a tua gestão. Entendeu? Então, eu já fui empresa que tinha, assim, pancada de estoque do lado de fora. E que você via que tinha um monte de desperdício. E aí você vai lá no balanço e você vê que a empresa, porra, tem lá. Todo trimestre tem lá. Ou é desconto, ou é aqueles ajustes no estoque. Aí tu começa a perceber, você tem a visão do balanço contra a vida real. Então, aqueles anos foram muito importantes para mim. Mas mais importante do que isso tudo foi eu conseguir criar uma forma de investimento, uma estratégia de investimentos. Uma filosofia. Eu não gosto muito da palavra filosofia porque te deixa preso, né? Então, seria uma coisa imutável, né? Poxa, uma filosofia tu não pode mudar, uma estratégia você muda, né? Uma filosofia é mais difícil. Por exemplo, eu adaptei a minha estratégia porque, cara, em 2014 eu fui começar a investir em fundos imobiliários, por exemplo. Agora, nessa última década, eu também comecei a investir no exterior, por exemplo, que eu não fazia antes. Então, talvez se fosse uma filosofia, né, eu talvez não iria querer mudar, mas faz sentido dentro da estratégia.